estavam a caminho de Emaús, e Jesus apareceu daquela forma tal. Eles voltaram correndo, falaram para ele: Jesus apareceu. Eles também não creram em Maria, não creram nos discípulos. Mais tarde Jesus aparece aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Respondeu-lhes a falta de fé repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações. Por que não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto? Jesus repreendeu a falta de fé. Agora, a partir desse momento, você vai ver a fé dos discípulos crescer. Sabe, irmãos, a incredulidade, diz as Escrituras, Hebreus 3,12, nos afasta de Deus. Ele fala para nós não sermos com aquela geração perversa, de coração incrédulo. Ele chama de perversidade o coração do povo de Israel, dizendo assim: vocês são um povo de coração perverso e incrédulo, que se afastaram de mim. Porque a incredulidade, irmãos, é o nosso declínio. Eu preciso crescer e não abandonar a fé, mas crescer nessa fé simples, pura, que o Senhor nos chama a ter. Sabe, irmãos, como que nós vamos crer? E como que nós vamos crescer nisso? Situações, circunstâncias, e eu tenho dito os mais próximos meus, nós estamos passando muitas situações difíceis, porém, irmãos, eu vou ficar firme no que Deus prometeu, porque nós só vamos ver se nós mesmos experimentarmos Deus. Se eu usar dos meus métodos, dos meus recursos, a não ser que Deus fale, faça assim, aí é diferente. Mas usar dos meus recursos, dos meus subterfúgios, da minha sabedoria, Deus vai fazer igual fez com Abraão. Abraão tinha uma promessa, Deus começou a demorar para cumprir aquela promessa. O que aconteceu? Ele e Sara têm uma grande ideia, uma boa ideia para Abraão: fica com Agar. Demorou. Vai ver que é assim que Deus quer agir. E diz que nasceu Ismael, que significa filho da força humana, da sua carnalidade, de si. Não é uma obra de Deus no Espírito. E aí Deus se cala durante 13 anos. Ele não fala mais nada com Abraão. Ele só aparece a Abraão para ter um papo com ele de novo aos 99 anos. Quando ele diz assim: você pode agora? Abraão fala: como assim, Senhor? Minha mulher velha, estéril, eu velho também, não estou podendo. Como assim? Então, agora que você não pode, eu vou puxar minha carteirinha. E diz lá que Deus puxa a carteirinha. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Haverá alguma coisa impossível para mim? Sabe, irmãos, experimentar Deus não é agir por conta própria. Eu estou falando porque eu já fiz muita besteira na minha força. E aí depois só sobra para nós, sabe o quê? Arrependimento. Mais nada. Não é assim? A gente toma a ação nossa e depois só sobra arrependimento. Mas quando você espera em Deus, você experimenta. Deus fez. E isso é que nos fortalece a fé. Você cresce, você multiplica, o músculo fica forte. Aí você vai para outras. Mas tem que ficar crente. É interessante, irmãos, porque Jesus está em Cafarnaum, vai para vários lugares, tal. Ele volta para sua cidade natal, Nazaré. Chega lá na sua cidade natal e as pessoas: esse é Jesus, é filho de Maria, de José, seus irmãos estão aqui, suas irmãs também. Quem é ele? E Jesus fala: o profeta não tem honra senão na sua casa ele não tem.
E diz as Escrituras que ele não pôde fazer milagres ali, porque a incredulidade impede. Um ambiente, chegar numa casa, presta atenção nisso, que o ambiente é de incredulidade, não vai acontecer nada naquela casa. Deus não pode agir, diz as Escrituras, num ambiente de incredulidade. Se você chegar numa igreja que todo mundo está falando negativamente, como aconteceu com Israel, não vai acontecer nada, porque é um ambiente de incredulidade. Tem muito a ver com crer naquilo que Deus diz, nas suas promessas. E é interessante porque Marcos vai registrar vários fatos. Jesus desce no monte e encontra lá um pai desesperado, uma confusão, os discípulos discutindo com os fariseus, com os escribas, e aí Jesus vai defender os discípulos e pergunta: o que vocês estão questionando meus discípulos? E o pai pula na frente e fala: não, é que eu vim falar para os seus discípulos para eles expulsar do meu filho um demônio, porque uma vez lançando fogo, outra vez lançando nas águas, e por toda a vida tem sido assim, esse jovem está assim. E aí Jesus veio e fala: até quando eu vou aguentar esta geração incrédula? E ele estava falando, o menino caiu endemoniado. Jesus vira para o pai: você crê? Não, aí o pai vira para Jesus: o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus vira para o pai: poder eu posso, mas você crê? Porque se você crê, eu posso. Porque tudo é possível ao que crê. Fé é esta certeza, diz lá Hebreus 11:1, essa certeza de que você vai receber o que espera, e essa convicção de que aquilo que você não vê se tornará visível. Quer dizer, é a materialização das coisas que não se veem. Por exemplo, é verdade, você tem um marido que é ímpio, mau, perverso, bate a foto dele, justo, na sua mente, bate a foto dele assim: ele já é um salvo agora em Cristo Jesus. Bate a foto na sua mente e fala assim: fé é isso, é convicção dos fatos que não se veem. Você materializa, porque é a única maneira de você trazer as coisas que Deus já nos deu do mundo espiritual para o mundo natural é pela fé. E nós precisamos disso de verdade, irmãos. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Diz assim: por isso, não podendo mais suportar a nossa preocupação por vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas, e desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar o quê? Na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estás bem informado de que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertimos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso trabalho. Ele vai ter uma resposta, mas deixa eu parar aqui. Paulo tem uma preocupação. Qual que é a preocupação de Paulo com aquela igreja? Que aflições, tribulações, circunstâncias
que a vida impõe. E Paulo disse, porque o Evangelho não fala isso hoje. Paulo disse para eles: vocês vão passar por lutas, provações, perseguições, eles vão ter problemas. Paulo falou antecipadamente, mas mantenham-se que firmes na fé, perseverantes. Paulo não enganou. Mas agora está passando um monte de situações ali difíceis. Aí Paulo manda Timóteo, que ele ficou preocupado: será que eles estão firmes na fé? Será que Satanás, porque deixa eu dizer uma coisa, se há uma coisa que o diabo quer fazer, é desanimar nossa fé com tudo quanto é tipo de circunstância, tirar a fé simples. Por isso que Judas vai dizer: eu quero encorajá-los a batalhar dedicadamente pela fé. Deixa eu fazer uma pergunta: o diabo já te seduziu a deixar a fé em algum momento? Em deixar de crer? Porque toda sedução de Satanás é que a gente pare de crer que Deus é Deus, que a sua palavra é a verdade, que aquilo não vai funcionar. E aí Paulo ficou com esse receio de que a igreja ali, os irmãos, fossem. Aí ele manda Timóteo. Aí Timóteo vem com a notícia. Aí ele escreve lá, 2 Tessalonicenses, dizendo: ouvi falar a respeito da vossa fé que está crescendo. Crescendo aonde? Em meio às tribulações. Porque o único meio da fé ser exercida é quando nós estamos passando lutas. Amém? Ninguém fala amém aí? Está passando lutas? Tenha bom ânimo, porque o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Fé, uma promessa de Deus, não significa que às vezes ela é imediata. Às vezes não. Às vezes ela vem na mesma hora que nós oramos. Não a pão, Deus envia na mesma hora. Às vezes nós oramos e não vem naquele momento. Eu lembrei a história do Jordão, quando eles foram atravessar o Jordão, que a ordem de Deus para Israel, para Josué, era: manda os levitas à frente. Quando eles entrarem no Jordão, imediatamente eu vou fazer cessar as águas. Será uma parede. E então ficou uma distância do povo dos levitas. Aí os levitas pisam na água, nada. Vai até o meio do rio, nada. Sabe por quê? Porque diz as escrituras que quando eles entraram no rio, imediatamente Deus fez uma barreira na cidade 30 quilômetros acima. Está lá escrito. Agora imagine que Deus estancou a água 30 quilômetros acima. Tinha toda aquela água ainda para... Eles pisaram na água, parou lá 30 quilômetros, mas aqui ainda não. Mas eles ficaram na fé. Eu creio, irmãos, que muitas das coisas que Deus nos deu de promessa tem 30 quilômetros para chegar até nós. A gente tem que ficar firme. É o caso de Elias, que quando está lá passando fome, etc., acabou toda a provisão. Deus vira para Elias e fala assim: vai lá na viúva de Sarepta, que eu já ordenei a ela que te dê, que te sustente. Deus só esqueceu de falar para o profeta que ele não tinha avisado a mulher, né? Porque quando o profeta chega lá, ela não sabia de nada. Como assim você quer alimento? Ele falou assim: não, faz um bolo para mim. Ela falou: se eu fizer um bolo para você, eu vou ficar sem, é só o que eu tenho, eu vou morrer. Ele falou: não, pode fazer primeiro para mim, que Deus disse que não vai contar para você. Ela falou: mas ele disse para você, para mim não falou nada. A mesma coisa, irmãos. Deus, no mundo espiritual, quando Ele envia uma palavra, já está feito. Quando Ele diz que Ele já nos deu todas as coisas que nós precisamos para a vida, deixa eu dizer uma coisa para você: Ele já deu tudo que você precisa. Já deu. É meu. Isso é fé, é tomar posse disso. Eu estava falando com o pastor Marcos aqui, Zacarias, capítulo 4, ele vai dizer assim, texto conhecido de todos nós. Deus vira para Zacarias e fala assim: não é por força, conhece esse texto? Nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Em que contexto ele fala isso? O que está acontecendo aqui? Eles tinham vindo do exílio da Babilônia.
todo o povo de Israel. Tinha que reconstruir Israel, reconstruir o templo, reconstruir tudo. Aí, diante de tudo que estava acontecendo, sem recursos, sem nada, eles começaram, diz lá, a murmurar, a falar, desanimar, falaram assim: como que a gente vai reconstruir? Está tudo destruído, não tem como. Como que nós vamos fazer? Como que vai acontecer? Às vezes nós não fazemos essas perguntas. Como é que nós vamos vencer essas coisas? Como é que nós vamos dar conta disso? Como é que nós vamos... o povo estava assim. Aí Deus vira para eles e fala assim: ó, não por força, nem por violência, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito do Senhor. Por quê? Eu vou dizer a Zorobabel que este monte vai se tornar em campina. É o texto seguinte: este monte vai se tornar em campina. Sabe o que está dizendo? O mesmo que Jesus disse naquela: se você crê e disser este monte, saia desse lugar e lança-te ao mar, assim será. Deus vira para aquele povo e diz: eu vou fazer com que este monte, que monte era esse? Dificuldades, problemas, situações, eu vou fazer que este monte vire uma campina. Creia. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa fé simples, de que Deus ainda transforma todas as situações, que Deus ainda transforma montes em campinas. Por isso que Judas é um livro tão importante, que ele vai nos encorajar a viver uma vida de fé na palavra, nas escrituras. Como eu vou louvar? Como eu vou fazer a obra de Deus? Como que nós vamos relacionar com as pessoas mais diferentes? Como que nós vamos anunciar o Evangelho? Como que a gente vai fazer as coisas se não for nessa fé de que Deus continua sendo o mesmo, que opera maravilhas? Aliás, como vamos tomar a ceia agora, se não for pela fé? De que essa obra que Cristo realizou é fato, é verdade. Isso aqui não é só uma liturgia, isso aqui não é só algo comum, mas é algo que realmente Ele fez, morreu naquela cruz, ressuscitou para me dar vida, para dar vida para você, que o sangue dele nos perdoa dos pecados, que nós podemos perdoar os outros, que Ele transforma o coração das pessoas, que Ele faz-nos participar da sua natureza de amor, de misericórdia, de bondade, de paciência, de longanimidade, de fé, de mansidão. Como que eu vou viver se eu não crer que tudo isso é fato? E que além da minha natureza, além da minha carnalidade, além das minhas complicações, Deus é poderoso para fazer o que prometeu. Amém, queridos? Porque quando eu olho que Deus é poderoso para fazer isso em mim, que sou encardido, eu entendo e creio que Deus também pode fazer em você. Talvez não seja tão encardido como eu. Então eu passo a crer que Deus é poderoso para operar milagres. Milagres de verdade, irmãos. Eu estou retomando algumas coisas de fé. Por exemplo, falei isso, eu lembro quando a pessoa trazia lenço para a gente orar pelo lenço, a pessoa levava o lenço, punha na enfermidade e a pessoa era curada. Amém. Aí você fala assim: da onde vem isso? Não sei, mas quando a gente olha Atos 19, as pessoas traziam um lenço para Paulo, para ele orar sobre o lenço, e Paulo entregava o lenço para a pessoa ia lá e o enfermo era curado com o lenço do Paulo. Não estou falando para a gente criar moda nem doutrina aqui. O que eu estou querendo dizer é que Deus ainda cura. Com lenço ou sem lenço, não é isso que importa. O que eu quero dizer é que Deus ainda é o mesmo. Isso é fé. Smith Wigglesworth foi orar por uma pessoa já idosa. Aí a gente fala: já é idoso, vai orar para... É idoso, tem muito. Ele foi orar. A pessoa ficou restaurada plenamente, porque ele acredita que o Senhor Jesus vinha para curar as pessoas, não importasse a idade. Fé simples. Amém, queridos?
seus olhos um pouquinho.